Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, eu moro tenho a Gabi e a Laura, e hoje nós comentaremos o 22º episódio da 11ª temporada do MasterChef Brasil, mais conhecido como Top 7, né, que foi exibido nessa terça, 22 de outubro. Foi dia de revanche entre temporadas, uma prova tradicional do programa já, e de sorvete com biscoito, que sorvete é um pouco o terror do MasterChef. Então simbora comentar o que a gente achou desse top 7, que virou top 6, que tá na portinha da final, porque a chamada do episódio da semana que vem já mostra que vai virar semifinalistas, né? Então a semifinal com 5 tá mais perto do que a gente imagina. A prova É, classifica, né? Gabi tá chegando, Gabi. Finalmente tá chegando a época das férias de MasterChef, porque passa o quê? finalmente, Um ano finalmente. comentando MasterChef. Não, eu ia falar assim, nossa, mas eu tô gente, é dia 23 de outubro hoje, né? Tipo, já é pra acabar mesmo. E vem aí a temporada com só de confeiteiros, né? Que vai ser exibido na terça e na quinta, 2 vezes por semana. Cobertura no podcast, talvez tenha no final. Se a gente achar a Mas, temporada legal, a Rich, gente fala o que a gente essa, achou. essa você tem que me chamar porque confeitaria comigo. E por isso eu chamei a Laura também para vir comentar a prova É final, verdade. porque, né, tem um pé na Eu já fiz confeitaria, isso. Laura. É, a Laura já fez, o local de fala dela de mão na massa já botou. Arrasou. Mas vamos falar da primeira prova, que é a prova classificatória, que é uma revanche de MasterChef, que é uma prova tradicional que trazem esses participantes que está praticamente substituindo a prova dos vencedores, né? Que antes os vencedores que voltavam agora, eles não estão trazendo mais, infelizmente, né? Porque tem muito vencedor legal que ele gostaria de ver de novo na tela do MasterChef. O top 7 teve que enfrentar outros 6 participantes de temporadas anteriores em pratos que causaram suas eliminações. Quem desta temporada se desse melhor subiria ao mezanino, mas caso ele perdesse o duelo, ia pra prova da eliminação. A gente viu, né, gente? Tinha que ter prova de eliminação, né? Porque não ia ficar uma prova só no MasterChef. E aí, Gabi, o que você achou dessa prova? Acha legal? Acha interessante? E o que achou de toda a condução que ela teve? Eu gosto dessa prova. Eu acho muito legal poder ver pessoas que a gente gosta retornando, né? Então, além desse aspecto aí, mais emotivo, entre aspas, né? Que a gente tem ali essa nostalgia de ver algumas pessoas que a gente gostava muito retornando, tendo a oportunidade de refazer, né? Aquele prato que eliminou elas, né? Que acho que é um aspecto aí bem legal. Hã, Traz, eu acho que uma atenção nova para a cozinha, que eu acho que também é muito válida nesse momento da competição, assim, porque já está na hora deles se desafiarem e terem outras coisas além do que seguir aquele roteiro básico de fazer a prova, né? Então eles têm que competir ali com uma pessoa que talvez eles sejam fãs, uma pessoa que inspira eles e que é uma pessoa que já esteve ali há algum tempo, então traz uma pressão nova também, né? E aí eu acho que isso é legal para competição. A única coisa que eu acho assim um pouquinho complicada dessa prova é que eu acho que acaba tendo pessoas de níveis muito diferentes entre os que retornam, assim, sabe? E aí isso eu acho que de alguma forma pode. Eu não vou dizer que é injusto, porque afinal de contas eles não sabem quem eles estão escolhendo, né? Então é um pouco de sorte também de você pegar o prato de uma pessoa que pode não ser tão forte, né? Mas acaba que eles cozinham ali com pessoas de níveis diferentes. Algumas pessoas que depois seguem a carreira na gastronomia, que continuam cozinhando, né, até se profissionalizando, enquanto que outras pessoas não, né? Então, acho que talvez esse é o único aspecto assim que eu destacaria como negativo da prova, sabe? Eu concordo com o que a Gabi falou sobre esse lado negativo. Acaba sendo injusto porque, como ela disse, existem níveis diferentes e eles não pensam, eu acho, muito nisso, assim. Eu não sei como é que é o processo de escolha deles lá, de quem vai voltar, né? Mas eu acho que, assim, acaba ficando mesmo injusto, não tem muito o que fazer nesse sentido, né? Vai ser. Eu acho que eu adoro essa ideia dessa prova, acho muito legal porque traz esse lado de retorno, a gente vê pessoas que a gente gostava, se bem que eu tenho uma memória péssima, às vezes aparece uma pessoa e fico, mas gente, mas quem é essa? Mas aí depois eu vou, aí, tá, fulano, tá bom. Aí vai lembrando, assim. Mas eu acho que é legal a ideia da prova, assim, a ideia da prova em si
Eu acho muito boa, porque eu imagino que essas pessoas que são eliminadas, elas ficam pensando muito no prato que eliminou elas. Deve ser uma coisa que fica muito na cabeça, assim, né? Ai, o que que eu devia ter feito, o que eu devia ter feito de diferente e tal. Então eu acho que é uma oportunidade muito legal, assim, para eles mesmos, assim, de voltar na coisa. Tem muito menos pressão, porque eles não estão concorrendo, não faz muita diferença para eles perder ali. Lógico que quer ganhar, mas sabe? Não vai ser o fim do mundo perder. Mas assim, só às vezes mostrar uma coisa que você fica pensando muito sobre, eu acho que deve ser uma oportunidade bem legal para eles, assim, né? Eu acho que essa é a cereja do bolo, né? É o fato de que eles não só voltam ali para cozinhar, tipo, vou cozinhar mais uma vez na cozinha do MasterChef. Não, você vai ter que fazer o prato que te eliminou, sabe? Então, eu acho que é bem isso. É tipo, justamente assim, a cereja do bolo para eles mais ainda voltarem com esse desejo de dessa vez fazer certo, de tipo mostrar, sabe? Principalmente se é o caso de uma pessoa que foi eliminada com, sei lá, cozinhou muito mal no dia, fez um prato muito ruim, sabe? É tipo, para o top 7 atual, é a chance de chegar na final, né? Ficar mais perto da final. Para quem tá voltando, é a chance de redenção, né? Então tá aí, fica com os dois lados. E não necessariamente eles fizeram os pratos, né? Eles tiveram que puderam fazer outras coisas com o ingrediente que tinha. Mas eu acho a prova interessante, porque pegam elementos de outras temporadas, mexe com o nosso saudosismo, né? Então mexe com a temporada Revanche, que foi um. Não digamos que não foi uma temporada tão boa do MasterChef, né? Fica a dica aí pra fazer dessa vez uma temporada Revanche, uma temporada boa. E pega a questão de, como vocês falou, realmente é questão de sorte, porque eles tiveram que escolher cada um sua bancada, né, ali, mas eu acho que na prova ideal, se a gente fosse pensar numa forma ideal, eu acharia interessante se todos que tivessem voltado fossem eliminados do top 7, né? Porque seria levaria a redenção para outro nível, né? Porque assim, tipo, a gente tem aqui 7 participantes que foram eliminados no top 7 de outras 7 temporadas do MasterChef. Eles, assim como um de vocês não vai conseguir chegar no top 6, né? Porque o MasterChef adora mexer com o psicológico do povo. Então acho que seria interessante. Mas eu gostei de rever algumas pessoas, tipo a Fernanda Loba, maravilhosa. A primeira Fernanda Loba, né? Antes de chegar a Fernanda Loba do Big Brother. E lembrando, fazer aquele parênteses que no episódio 214, nós entrevistamos a Fernanda aqui no podcast. Ela falou da participação dela, de ser uma repescada que chegou na final do programa, né? Sendo a primeira eliminada. E falou do seu menu, que foi com os elementos, com os 4 elementos, então foi bem legal. Também gostei de ver a Juliana, porque a Juliana é uma das vilãs que os haters deviam odiar, né? Porque ela cozinhava bem, ou seja, durou muito tempo. Foi legal ver, né? Da época que eu não gostava do Elton, que hoje em dia é meu amigo Elton. Mas foi bom também. Outros eu não tava lembrando de algumas pessoas também. Olha que a gente grava podcast, mas realmente tava com a memória lá longe e eu acho a prova boa. Uma coisa que eu achei interessante foi porque, assim, a Laura fez a prova com a Imaculada. Então, pra mim, se a Laura perdesse essa prova pra Imaculada, que por mais que seja uma querida, não é lá a melhor cozinheira de todos os sets que estavam ali, a Laura deveria ser eliminada direto e dar os pins pra produção, porque, né, não estaria. Não, e a Laura nem foi assim, pelo que eles falaram, eu não sei se eles estavam tentando Amenizando a diminuir a coisa, situação, né? mas nenhum tava assim maravilhoso. E outro que eu achei interessante, assim, mas não no sentido positivo, porque o Vinícius se deu por derrotado assim que ele viu que ia enfrentar a Fernanda, né? E o dele tinha a chance de vencê-la, que não foi tantos erros que ele cometeu. Porque pode ver que não só nos confessionários ele tava com comentários de tipo de que for, como fosse perder, como durante a prova em si, né? Que as câmeras vão lá na bancada dele, né? Perguntando pra ele, ele tava se dando como vencido já. Então acho que ele já ficou com aquela atitude na cabeça e acabou Sabe o respingando que eu acho? no prato dele. Eu acho que quando você compete, uma coisa é você competir com os seus outros 7 pessoas ali, outra coisa é você competir diretamente com outra pessoa que está ali do seu lado. É uma experiência diferente, não é todo mundo que tem a mesma cabeça para esse tipo de relação assim lá dentro. E eu acho que isso pode ter prejudicado ele mesmo, tanto que o negócio, o molho, que foi nessa prova que falou que ele não tinha muito molho. A Helena ficou falando, cadê o molho? Não, não, não. E ele falou, porque a polenta absorveu o molho. Mas aí acho que foi a Georgia apontou que tipo, ele deixou o molho todo lá na mesa, sabe? Então, assim, acho que faltou. Eu acho que pra ele competir. Pra ele não, pra todos. Competir com todos ali é diferente de competir diretamente com outra pessoa. E isso pode ter prejudicado mesmo ele, porque ele sabia que era uma coisa que ela já tinha cozinhado, que ela pensava muito nisso, né? E aí cria-se mesmo essa situação. Mas teve casos interessantes. Um que eu achei mais interessante, assim, da disputa
Por exemplo, a Geórgia com a Juliana foi bem interessante, né? Eles falaram que eu acho que é um estilo de cozinha até que tem certas coisas que combina e acabou sendo uma disputa interessante. O Zé Roberto, eu achei interessante porque eles falaram muito da diferença, assim, que esse não é um prato MasterChef, porque o prato dele ficou parecendo mesmo que a gente vai comer. Sabe que sim, se eu for fazer meu prato, assim, no domingo, assim, com muita comida e tal, e não é muito uma coisa, mas tava parecendo muito gostoso. Eu queria muito comer aquele, né, aquela, não é uma salada que ele fez? Nossa, tava com uma cara muito boa. Eu fiquei com muita vontade de comer. Então eu acho assim, para todos tem essa diferença. Mas o que eu gostei mais, assim, das receitas foi a Stephanie, o bolo de azeite. Nossa, fiquei com muita vontade. Queria muito comer. Olha, e uma coisa que teve, eu já misturo com o que tá na rede, já pega esse gancho, né? Trago mais cedo hoje, que foi que teve o Eduardo, né? Sem ser o nosso querido Eduardo Prado, que tava da 8ª temporada, que ele falou pra Pamela ser mais humilde se quiser chegar na final. E algumas pessoas falaram, ainda bem que ele falou isso, ele lavou a moto assim. Eu, particularmente, achei uma péssima atitude de um convidado falar isso pra ela, porque assim, eu vou dar uma opinião sincera. Eu não acho a Pamela precisa de humildade, não, porque a Pamela é só apenas sincera, gente. É melhor a Pamela ser assim, falando as coisas no confessionário, que sei tudinho, do que depois ela ficar se passando nas redes sociais, né? Fingindo ou Cara, mas ele atuando. falou disso por quê? O que ela falou que ele achou ruim? Eu não tô lembrado da hora, mas eu lembro do comentário também, mas eu não tô Hum. lembrado na hora. Eu até tentei voltar depois pra ligar, mas me esqueci de voltar tudo, mas o povo tava comentando dizendo que, ai, finalmente falou que a gente queria. Eu digo, gente, isso não é uma interferência, isso não tem por que uma pessoa chegar, um convidado, né, falar isso pra, pra participante. Sobre essa situação, eu até queria, assim, vocês acham que talvez ele possa ter sido influenciado pelo que ele vê na edição, tipo, pela Pamela que ele conhecia pela TV? Porque daí entra tudo que a gente falou, né? Tipo, a Pamela que a gente conhece pela TV é uma Pamela que muitas vezes tem uma rejeição ali do público, porque pela forma que fala algumas coisas e tal, pela forma que ela é mostrada na edição. E aí, talvez ele tenha, tipo, deixado isso já contaminar um pouco a opinião que ele já tinha dela. E aquilo ali talvez tenha sido só a gota d'água, ou sei lá, sabe? Eu acho assim que uma coisa é a gente tá falando isso, que a gente acha um participante acha uma coisa, acha outra. Outra coisa é porque vinha isso de um participante do MasterChef, sabe? De outro ex-participante que sabe como a edição trabalha, que sabe como é um comentário seu pode receber 1000 significados na internet, que as pessoas pegam no topé, que você pode sofrer hate. Então, assim, pra mim, ficou parecendo mais aquele tipo de comentário, isso o Twitter vai gostar. Sabe aquele meme que tem? Então, assim, ficou parecendo muito disso. Porque eu acho que quem deve primeiro começar respeitando os participantes do MasterChef como pessoas e com cuidado em ter o que falar com eles, são os próprios ex-participantes que já passaram pelaquela situação e sabem que, como qualquer comentário, pode fazer a vida de um participante do MasterChef virar um inferno. Então acho que faltou só esse cuidado dele em pensar nisso. Ele falou, ele gostaria que ele tivesse sofrido metade do hate que a Pamela vem sofrendo e alguém chegasse pra ele falando pra ele mandar baixar a bolinha, sabe assim, você tem que ser mais humilde pra chegar na final. Você com toda a pressão do programa já. Sim, não, eu concordo totalmente com isso que tu falou, eu só fiquei pensando se, tipo, se na interação que eles tiveram ali no episódio só, que deve ter sido pouca, né, porque foi, enfim, só uma prova ali, ele já teve essa percepção ou se talvez ele já tenha ido meio que contaminado pelo ele via, assim, sabe? É uma boa pergunta, assim. Eu acho que não tem como não ser influenciado de alguma forma se você assiste o programa. Mesmo que você saiba como funciona e tal, acho que não tem como você já ir com uma ideia na cabeça que pode ser confirmada ou não, que pode até não virar nada, né? Mas acho que é difícil não ter já uma ideia na cabeça, né? Porque você está assistindo, você sabe como é que são as pessoas que você viu ali. E fica aquela dúvida no ar. Não vou deixar a pergunta no ar para os nossos ouvintes. Será que só a Pamela merecia então esse comentário? Então fica aí, né? A dúvida no ar aí para todo mundo, se outro participante que tá na temporada que já foi eliminado também merecia. Fica aí Ai, a gente, eu não questão no ar. entendo. Normalmente eu defendo a Pamela, eu não entendo. Cara, tem uns comentários que ela faz que eu só acho engraçado, eu fico rindo aqui. Porque as pessoas às vezes levam umas paradas muito a sério e ela tá só, tipo, fazendo graça. Eu acho. É bom pro programa, entendeu? Eu aposto que eles também cutucam ela pra falar certas coisas. É.
Agora, falando do resultado, a gente viu que a Laura e o Vitor foram os únicos que venceram seus duelos e foram para o mezanino, ou seja, os outros 5 para a prova de eliminação. E um fato interessante é que essa é a 4ª semana seguida que a prova classificatória não dá PIN. Ou seja, seriam 4 PINs aí que podiam estar em outras pessoas que não estão, né? Mais 4 PINs aí, ou será que o Masterchef não quer que as pessoas cheguem na final com muitos PINs? Né? Porque, por exemplo, são 4 semanas sem PIN. A Geórgia tá com 4, ela podia estar com 7 ou 8, né? Se ela tivesse vencido outras 4 provas, outras pessoas podiam estar com 5 pins, 6 pins na distribuição. Mas tá aí o programa que fez isso e ninguém sabe o porquê, né? Porque é legal dar pin pro povo. Gabi, o que você achou desse resultado? Deu pra entender que a Laura venceu, que o Vitor venceu? Ou você achou que eles podiam ter perdido também? Não, eu acho que deu pra entender. Assim, o da Laura pra mim ficou um pouco mais claro que ela tinha vencido. O do Vitor eu fiquei assim um pouquinho, não na dúvida, mas eu acho que parecia que tava um pouquinho mais parelho assim, a disputa, sabe? Mas eu acho que e os outros eu acho que tinha ficado de fato bem claro. A Geórgia não, né? A Geórgia ficou ali também foi bem, é que ela acabou cozinhando com a Juliana que é muito boa, né? Então, inclusive, é uma participante que eu gostava muito, fiquei feliz de ver ela retornar. E aí é aquilo que eu estava falando no começo. É uma pessoa, por exemplo, que ela continua trabalhando com gastronomia. Quem segue ela nas redes sociais vê a mesma coisa que a Fernanda. E aí você pega lá o Eduardo, por exemplo, que pelo que eu entendi, ele não, né, ele trabalha como médico. Então, assim, querendo ou não, esse tempo numa cozinha profissional, né, exercendo a profissão, ela vai tornando a pessoa um cozinheiro melhor, um chefe melhor. E aí, tem essas disparidades ali, né. Então, eu acho que, enfim, que essas coisas evidenciam isso, assim. Mas eu acho que ficou tirando ali o caso da Geórgia, que poderia ter ido, mas, enfim, acabou competindo com a Juliana, eu acho que os outros ficou bem claro, assim, quem que tinha vencido. Ah, eu achei que pareceu assim, não tive grandes questionamentos da explicação que eles estavam fazendo, não. Nesse, achei de boa, assim, só fiquei pensando, será, imagina se todo mundo tivesse ganhado do retornante, ninguém ia fazer prova de eliminação? E olha, curioso que a prova durou bastante, né? A prova de eliminação acabou sendo um pouco mais coadjuvante da prova da primeira prova, né? Inclusive, eu tenho uma reclamação sobre isso, da edição da prova de eliminação. Desse resultado, eu só quero falar que é incrível, né, gente? Como a edição vem negligenciando o Vitor, né? Vitor. Ele tá no top 6. Ele só tá com um pin. Ele é o histórico, eu acho que é o histórico mais fraco de todos que estão ali. Atualmente é dele, né? Esse que chegou no top 6. Mas como é que uma pessoa chega no top 6 e a edição não tem cuidado em mostrar? A gente cobra a edição falando isso, mas a gente sabe que a culpa também não é só da edição, né? Talvez ele não seja uma pessoa tão boa de se render quotes pra aparecer no episódio. Porque realmente ele ficou muito apagado até agora. E, infelizmente, ele acaba tendo uma trajetória que, quando o programa acabar, se não for alguém que comenta o episódio pra gente gravar podcast, outras pessoas gravam conteúdo sobre o MasterChef, dificilmente alguém que assiste por assistir vai se lembrar dele, né, em outras temporadas. Ao menos que ele chegue na final e vença. Mas fora isso, ele não marcou como personagem, por exemplo, ao ponto do povo dizer. Porque, por exemplo, a maioria dos 7 que voltaram ali, tirando a Fernanda, que né, tem a história de ser repescagem e tudo. Ele consegue. A Juliana não foi finalista, a gente se lembra dela todo ano, a gente tá citando o nome da Juliana aqui quase, né? Então, tem os Sim. participantes que saíram mais tempo, que todo ano cita aqui vez ou outra. O Vitor, sinto que não tem esse apelo da edição pra ele. Agora, tu falou, né, só se ele chegar na final e vencer. Sinceramente, pra mim, se o Vitor chegar na final, já vai ser o maior plot twist da história. E assim, não é por não merecimento, é justamente porque não imagino que a Band teria tão pouco cuidado com um finalista. Ah, É. isso é. Nossa, imagina, eu concordo, eu acho assim, toda temporada tem umas histórias centrais, uns personagens centrais que eles exploram mais. Esse ano, por exemplo, a Laura é um personagem muito central ao programa, ela aparece muito em todos os episódios, ela apareceu bastante. Gente, pra uma pessoa que nem participou da prova de eliminação, ela apareceu muito nesse episódio, por exemplo. E isso é constante. A Geórgia também tem toda uma história. A Andrea tem uma história por causa dos altos e baixos, ela ser eliminada, ela voltar, tal. A Pamela, pela forma que ela fala, tudo, todos os outros participantes ali. O Zé Roberto também tem uma história
Todos têm. E o Vinícius acabou sem uma narrativa, assim. Ele não aparece muito, mesmo falando nos confessionários e tudo. Imagino que ele não tenha dado o que os produtores queriam dele, né, nos confessionários, porque acontece isso, né? Na hora de falar e tal. Mas eu concordo, eu acho que assim, se eu fosse apostar uma pessoa, nossa, essa pessoa não vai ser finalista, com certeza. Hoje, pra mim, seria ele, porque não aparece a história dele, assim. Então eu vou ficar bem surpresa também. Exato. E assim, ele parece ser um querido pelo que a gente acompanha nas redes Aham. sociais, né? Ele tá sempre com a Laura e com a Larissa, ele, tipo, tá sempre com a galera e parece ser um querido, mas não tem história nenhuma. Aí foi um que cuidou do pezinho da Laura, que quebrou os dedos, né? Como a gente falou semana passada, né? A pobre, né, se aventurou a tropeçar em casa e quebrar os dedos. Algumas pessoas já estavam vendo ela mancando e não ouviram os stories dela semana passada e nem ouviram o nosso episódio. A gente comentou sobre isso, que ela caiu em casa, quebrou os dedinhos e o Vitor foi um dos que acudiram ela no sentido de que ficou fazendo os curativos. E eu, como fisioterapeuta, falei que fiquei nervoso por ela não ter usado a botinha. Não quis usar a botinha, né? Mas vamos lá. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music. Toda quinta falando do MasterChef, então vão nos avaliar com 5 estrelas, indicar para os amigos que gostam de reality show. E lembrar que, especialmente na segunda, eu e a Laura, nós comentamos as mudanças e as novidades nos reality shows da Globo já para 2025. Então vão lá ouvir que tá bem legal, com já informaçãozinhas para você entrar em 2025 sabendo. Ah, tá vendo? Isso eu sabia porque eu ouvi o Extra Podcast. Verdade. Voltando ao programa, vamos para a prova de eliminação, que foi sanduíche de sorvete. Uma coisa mais exótica, uma coisa que, tipo, sanduíche de sorvete é o quê? Gestantes adorariam pedir isso. As que assistiram devem ter ficado com vontade. Mas nessa prova, os participantes tiveram que preparar, né, 3 sanduíches de sorvete com o mesmo sabor. E sabemos que sorvete não é lá algo favorito para os participantes do reality show em si fazerem, né, que é um calcanhar de Aquiles de muitos. Mas aí, Gabi, gostou dessa prova? Achou que ela teve uma dificuldade boa para o top 7, para você tentar ser quase semifinalista? Gostei, eu acho legal. Eu achei legal que, assim, ao mesmo tempo que ela tem o seu nível de dificuldade, é aquele tipo de receita que a gente vê, tipo, sabe aquelas porqueiras que a gente vê americano fazendo, que a gente pensa, oh God, como que eles comem isso? Aham. Tipo, nos taste da vida, essas receita viral. Só que, obviamente, que na receita viral você vai comprar um sorvete pronto, vai pegar, sei lá, um Oreo, abrir no meio e montar. E então, assim, eu achei muito legal nesse sentido, que ela tem ali o seu grau de dificuldade, mas é aquelas coisas que a gente vê na internet que viralizam, né, também ao mesmo tempo. Então, acho que trouxe aí esse mix legal de composição. Achei legal, eu esperava talvez alguns sabores de sorvetes um pouco diferentes, assim, mas ao mesmo tempo entendo que a prova era bastante complexa também para pessoa, a essa altura do campeonato, pensar em alguma coisa, tipo, muito fora da caixa, né? Acho que se em outras condições, talvez teríamos um pouco mais de criatividade, talvez se não fosse uma prova de eliminação, enfim. Mas achei legal, achei que tem um nível de dificuldade e que, mais do que a dificuldade, pega um pouco no psicológico, porque é muito aquilo, né? Aquela coisa que todo mundo teme, que todo mundo. Então, acho que por isso, assim, que é legal. E no fim, o desempenho do pessoal também não foi tão horrível. E aí eu acho que até o cast como um todo merece, assim, um destaque, porque teve alguns episódios aqui que, inclusive alguns que eu não participei, porque que foi quando eu não pude, mas eu ouvi vocês e que realmente era só crítica, não tinha nem como dar um destaque positivo para alguém. E eles vêm evoluindo, né? Nos últimos episódios, eu acho que a gente tem visto eles cozinhar bem e a pessoa que sai por detalhe, assim. Então, acho que vale mencionar que eles estão tendo uma evolução legal, assim, no programa. Eu achei a prova legal, achei a prova interessante e é curioso porque uma prova como essa é tudo questão de detalhe e questão de ponto, né? De tipo, tem que ter uma gestão de tempo ainda mais precisa e mais cautelosa do que já tem numa prova normal do MasterChef, porque é sorvete, né? Ou seja, sorvete não tiver, vai descongelar, se não tiver direito, não vai, talvez, não ornar o sabor. Então é muito complicado que o sorvete tem que estar lá sustentando, segurando até a hora dos jurados chegarem e provarem, por exemplo. Então tem todas as questões serem levadas em conta. E como eles já estão no top 7, é normal já conseguirem trabalhar o tempo, né? Administrar o seu tempo e administrar como fazer as coisas.
Então, para mim, isso o nível foi interessante. E concordo com a Gabi, né? O nível da semana passada, por exemplo, já foi bem alto. Eu acho que, inclusive, eles meteram um sorvete nessa para ver se causava um caos, já que semana passada não teve. Eu digo, ih, tá muito calmo esse MasterChef, vamos causar aqui agora. Mas eu acho que eles conseguiram responder, e o resultado que a gente vai comentar daqui a pouco é porque realmente foi aquilo, não soube administrar tempo, nem as condições de tudo. Eu comentei agora porque a Laura que já fez, né, Laura, algumas coisinhas aí, tá no seu local de fala. E aí, o que você achou dessa prova? Meu local de fala é que eu faço biscoitos, né? Pra quem não sabe, eu faço biscoitos, eu vendo biscoitos também. Biscoitando. Eu faço cookie e faço biscoito. Assim, meu problema com a prova, Que pra é mim, assim. biscoito? Hã? Que é biscoito? É bolacha. Ah, meu Deus, lá. Não, eu faço biscoito. Biscoitando. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, biscoito. Mas, assim, e eu faço muito cookie, né? Eu vendo cookie também. E eu acho assim, eu achei que é um prova difícil, porque fazer sorvete é muito difícil. Mas só fazer, mexer naquela máquina, sabe? Já é difícil. Eu acho, a maioria das pessoas. É complexo. Então você já. E pouco tempo, porque você. Não é muito tempo que você tem, entendeu? E demora, você tem que deixar lá. Se você errar, você se ferrou, não tem muito o que fazer. Então, assim, é um tipo de prova muito, muito complicada. E sempre que vai. Sorvete é uma coisa muito difícil de acertar no programa por diversas razões, né? A gente já sabe disso. E você já está na tensão da prova de eliminação. Mas, assim, para mim, o que eu achei, assim, eu achei essa prova, no geral, né? Até que eles conseguiram entregar coisas, mas eu acho que eles focaram, assim, aí vai pra minha curiosidade. Eu acho que eles ficaram muito no sorvete, nos problemas de fazer o sorvete, porque era o mais difícil mesmo, mas não mostraram os biscoitos. E os biscoitos também tiveram problemas, os próprios jurados falaram. E quase não apareceu eles fazendo biscoito, os problemas dos biscoitos, entendeu? E pra mim várias coisas pareciam secos e eles não falaram muito sobre isso. Por exemplo, quando eu faço biscoito, o meu biscoito pra fazer a massa, tem que descansar pelo menos meia hora pra ficar bom pra abrir e colocar, entendeu? Então pra mim 1 hora e meia é pouco por causa disso. Quando eu faço cookie, eu espero pelo menos 12 horas para assar, porque ele vai ficar mais úmido, vai ficar mais tempo. Você consegue congelar antes de assar, que aí ele fica mais gordinho. Não era o caso ali, eles não podia ter biscoito gordinho, né? Por exemplo, eu queria muito ver as receitas, a ideia da Pâmela de gengibre com chocolate para mim, eu achei legal. Então, assim, eu acho que faltou. Esse lado é porque eu tenho essa curiosidade também, né? Não é culpa também só deles. Pra mim, faltou isso porque é uma coisa que eu gostaria de ter visto. Essa parte, assim, focar nessa parte. Mas eu acho que eles ficaram muito no sorvete, porque sorvete é uma coisa difícil, complexa e que eles sabiam que ia dar problema e deu, né? É isso, deu. Cara, é muito difícil fazer sorvete em tão pouco tempo. Já é difícil fazer sorvete, é difícil fazer sorvete em tão pouco tempo. Para colocar. Tanto que no geral foi um resultado bem complicado. Não o sabor, mas a consistência do sorvete, né? Para rechear. Foi difícil. O do Vinícius não era sorvete, ele ficou líquido, né? Eles acham que é porque ele errou Já a era sopa quantidade com de biscoito ali pra álcool. ele. É. Sopa com um pedaço de biscoito. Eu só discordo um pouco que ele falou, o Fogaça falou dos biscoitos serem muito gordos, né? Mas assim, é porque existe uns sanduíches, assim, de. Porque eles falaram muito sobre crocância, né? Mas existem uns tipos de sanduíche de sorvete que eles são para ser com mais macios e não crocante. E mais gordo. Eu fiz uma vez um que eu fiz com uma receita de cookie que eu tenho, que é de chocolate com leite condensado, que é bem diferente, assim. E ela fica muito gostosa. Só que é um cookie mais macio. Tem gente que prefere super crocante, tem gente que prefere um cookie mais macio. E tem seu valor, entendeu? Mas existem uns tipos de. Por exemplo, eu já vi receita desse tipo com snickerdoodle, que fica mais gordinho. Então não precisa ser fininho, nem, sabe? Existem tipos diferentes. Eles mostraram só um exemplo que era com um biscoito, assim, mais fino, né? Mas existem outros estilos, assim, o Jacan até falou um pouco, mas com um cookie mais gordinho. Se você procurar na internet, você vai ver que tem um cookie mais gordinho e fica gostoso do mesmo jeito. É só você fazer a proporção.
Outra coisa, procura na internet, vocês vão ver, tem uns cookies mais gordinhos, fica mais macio, fica até melhor às vezes para comer com cookie do que com sorvete do que o crocante. Mas eu acho que o que acontece é que quem fez uma massa mais simples e mais fina, porque aí você não precisa tanto tempo descansando a massa para ficar muito boa, foi o caso da Pamela, da Andrea, acaba sendo uma ideia melhor, né? Porque você consegue. Eles falaram sobre crocância e esse tipo de massa você consegue deixar crocante com mais facilidade. E eu acho que era mais dentro do que eles estavam querendo, assim. A massa mais fina para. Tanto que eu acho que o que ajudou a Andrea não, a Pamela, foi porque ela. O sorvete dela, tipo, a massa era fina. E aí o sorvete era fino, mas aí quando você via a proporção, não ficava uma coisa absurda, né? E de resultado, já puxar, né, que a Andrea conquistou seu terceiro PIN, com a Pamela completando o alto desempenho, né, as rivais no topo. Já o José Roberto e o Vinícius ficaram com os piores desempenhos, com o Vinícius sendo eliminado. E aí, Gabi, o que achou destes resultados? Da Andrea tendo um descanso, com uma vitória vindo aí depois de várias semanas, e o Vinícius com seus 3 PINs indo para casa. Achei legal a vitória da Andrea, gostei dela. Ela é uma pessoa que eu gosto, assim, e ela veio perdendo força ao longo da temporada, né? No sentido de desempenho mesmo, né? Ela foi dando uma caída e. Então eu gostei de ver meio que essa, entre aspas, volta por cima, assim, da Andrea. Principalmente chegando num momento aí da competição que, de fato, tá se afunilando, né? Agora não tem muito para onde correr. Então, fiquei feliz, né, de ver ela conseguir voltar aí a cozinhar bem, entregar algo difícil, algo que nem ela mesmo estava confiando, né, que ela poderia. E, inclusive, achei bem legal ali o que os jurados falaram para ela nesse sentido, né, dela começar a parar de se colocar tão para baixo, de enxergar o potencial que ela tem. E com relação à saída do Vinícius, eu acho que é mais ou menos o mesmo caso do Vitor, assim, é uma pessoa que, tirando que o Vinícius, inclusive, tinha mais pins, né? Mas é uma pessoa que sempre cozinhou muito bem e que não recebeu o devido airtime, né? E aí, então, eu sinceramente meio que já esperava que em breve, em algum momento, ele fosse sair, porque as outras pessoas, né, olhando assim, em termos de narrativa do programa, elas tiveram muito mais destaque. Então, são pessoas que naturalmente a gente imagina que vão chegando mais para frente, ou que vão ser finalistas, ou que ali na semifinal vão ser o quarto colocado, né? Que é aquela pessoa que fica na porta da final sempre é uma pessoa que tem bastante destaque da edição, porque naturalmente é uma eliminação. Enfim, é uma eliminação difícil, né? A da pessoa que é barrada ali da final em todo o programa que tem esse formato, né? Então são pessoas que acabam recebendo mais destaque. E aí eu acho que o Vinícius pecou por de fato, né? O sorvete, tanto o dele quanto o do Zé, não chegaram ali no que se esperava, mas o biscoito do Zé tava um pouco melhor, né? Falando biscoito aí pra Cookie. casar O com a dele é Laura. cookie, né? Oi? O do zero cookie que ele fez. Que o povo falou É, é. que achou muito grosso, né? Sim, sim. Eu também, eu concordo super com o que você falou ali, que eu teria partido para um biscoito mais fino, porque eu acho que ficaria mais fácil de dar É. sustentação pro sanduíche, de morder, de tudo, né? Até porque eu acho que ajudaria a ter um pouco mais essa lógica de sanduíche, né? Porque se tudo ficasse, todas as camadas tivessem ali mais ou menos a mesma proporção, né? Enfim. Então eu acho que o Vinícius acabou errando aí nessas coisas e ele mesmo reconheceu, né, que ele merecia ser eliminado. Ele mesmo disse: "Ah, eu passei na bancada do Zé e falei que o cookie dele ficou como eu gostaria que o meu tivesse ficado". Então acho que o próprio Vinícius reconheceu. Achei muito legal também o discurso dele na eliminação, as coisas que ele falou, né, sobre as dificuldades de ser uma pessoa preta no Brasil e de quanto o programa foi incrível para ele poder se desenvolver também, para ele descobrir coisas novas nele, e ele poder ter experiências que ele não imaginava que poderia vivenciar. Então, eu já esperava que logo, logo, assim, a jornada dele iria acabar no programa.
Assim, eu fiquei triste com o Vinícius saindo, que eu gostava dele. Ele sempre teve bons momentos assim no programa, mas eu concordo com a Gabi, a narrativa para ele não foi muito forte, né? Não aparecia tanto assim, mas eu até falar quando na eliminação dele, com o discurso dele, minha mãe me falou que até chorou, ficou emocionada, porque ela achou muito bonito. Então, Vinícius, se você estiver ouvindo, um beijo da minha mãe, que ela gostou muito. Assim, é difícil falar, porque o sorvete não ficou pronto e não tem como discutir muito nesse caso, assim, dava pra ver que o sorvete não tava. Pois é, e se o outro biscoito. Não, eu acho assim, ele fez um cookie lá, até na hora que ele tava prensando, pra mim é um tipo de cookie que precisaria dar uma descansada antes de assar pra ficar bom, sabe? Então isso acabou prejudicando ele ali como participante, assim, né, pra ficar assim. E o Zé acabou com uma coisa que o Fogaça criticou, que era o cookie ser mais gordo, né? Acabou sendo bom porque eu acho que o cookie dele, por ser mais gordo, conseguiu ter um gosto melhor por isso também, entendeu? Porque ele consegue ficar mais molhadinho, o por fora é mais crocante, por dentro mais, sabe? O cookie em si, daquele jeito, acaba ficando mais gostoso, na minha opinião. Então ajuda ele, né? A vitória da Andrea foi bem legal, assim. Como a Gabi falou, ela tinha passado por um período de alto e baixo, mas mais que isso, assim. Porque se você assistiu o episódio, eu lembro que eu falei com isso. Nossa, eu disse, agora eu diria que Zé Roberto e Andrea estão entre os piores, porque eles estavam muito estressados, muito nervosos. Dava dando até desespero. Eu falo, gente, calma. Eu pensando, né? Gente, calma. Sabe, respira. Eles já estavam. Não, mas isso aqui tá errado, já tá pulando. Eu acho que esse é o problema também de ser sorvete, porque tá ali na máquina, congela ou não congela, você não tem muito o que fazer, né? Então isso acaba deixando mais nervoso. Eles estavam muito estressados. Outra coisa que eu achei muito engraçada foi a Pamela de fiscal do Ultra. Não saía da frente, não queria deixar o povo pegar. Eu achei isso muito engraçado. Eu acho que eu ia ficar igual, ia ficar lá vigiando, assim, sai. Não abre! Porque, né, acaba prejudicando todo mundo, assim, mas não tem muito o que fazer, né? Mas, assim, pareceu justo, mas é triste, assim, já chegou, é um top 7, né? Então é pouca gente, então a gente já cria apegos, assim, e aí é triste, assim, né? O Vini é uma pessoa que eu acho que teve muitos momentos muito bons no programa. Eu só acho interessante porque, assim, essa prova de eliminação, como eu falei, ficou muito deixada de lado, já que o foco foi tanto nos retornantes, né, da prova revanche da primeira. Então a vitória da André não teve aquele impacto. Podiam ter criado uma narrativa muito melhor para André nesse episódio, já que era uma vitória que ela fazia tempo que não ganhava uma coisa, né, um pin. Então podiam ter criado melhor. O do Vinícius é a mesma coisa quase que eu falei do Vitor, sendo que o do Vinícius chega a ser uma coisa ainda mais complicado, porque o Vinícius teve uma ascensão muito rápida, né? Ele ganhou 2 pins muito rápido. Ele foi uma pessoa que conseguiu os 3 pins também muito rápido, junto com a Georgia. No mesmo episódio, os dois ganharam os 3 pins, no caso. E eu acho que faltou um cuidado pra isso. A gente fica pensando, gente, como é que uma pessoa com tanto pin, com tanto destaque assim, a edição, né? Não tava nem focando tanto. E depois de um tempo que tinha semana que ele ganhava um destaque, tinha semana que ele passava despercebido pela edição, então também ficou faltando isso, porque é aquilo, o MasterChef tem que ter cuidado com pelo menos o povo que tá chegando na reta final, né? Porque se tem semifinal com 5, por exemplo, então a parte do top 8 faz os 8 terem uma edição legal, né? Para o público ficar triste com a eliminação, mais triste, com ter todo mundo achar que os oito estão na final. Falta trabalhar melhor isso. Mas infelizmente é aquilo, não tinha como contestar a eliminação dele, gente. Tava derretido o sorvete, né? E a prova pedia sorvete no sanduíche e você entregando o seu praticamente papa é complicado, mas fica aí sucesso pro Vinícius, que parece ser uma pessoa bem legal e bem querida também. Agora vamos para falar rapidinho dos confessionários, que o Chapolin Gremista no Twitter, Blue Sky, está contando essa semana, ficou no seguinte ranking. Em primeiro lugar, o Zé Roberto, com 30 confessionários. Em segundo lugar, a Georgia, com 26 confessionários. Em terceiro lugar, a Andrea, com 25. Em quarto lugar, o Vinícius, com 23. Em quinto lugar, a Pamela, com 23. Em sexto lugar, o Vitor, com 15. Em sétimo lugar, a Laura, com 7. Ele também contou os confessionários dos convidados e os outros estavam com 6, 5, 4 por aí, mas tiveram alguns. Mas ficou uma diferença muito grande aí do primeiro para o sétimo lugar. E questão de que narrativa, né? Fiquei surpreso que o Vitor ainda conseguiram a edição dar 15 confessionários para ele. Ó. A gente falou, criticou, mas ele ainda ficou em sexto lugar. Agora,
Chegou a hora de destaque do episódio, onde toda semana nós, os convidados, quando tivermos, traremos nossos destaques de episódio com base nos nossos critérios pessoais, únicos e exclusivos da gente aqui, gente. A gente não escuta a opinião do jurado, a gente não pega interferência de público de fora, nem de próprio participante. É tudo critério porque a gente quis. E aí, Laura, eu soube que você estava indecisa em quem traz seu destaque, mas quem é o destaque desse episódio para você e por quê? Conversando aqui, eu tava em dúvida entre duas pessoas, meio três, assim. Mas eu acho que conversando aqui eu vou dar pra Andrea. Porque a Andrea, essa coisa da Andrea ter voltado, ela ter ido pra baixo, e agora ela ter essa vitória com o sorvete, o único que deu certo de verdade, assim, que ficou bom mesmo, até a Pamela, que eu adoro Pamela, quero só fazer um comentário, adoro Pamela, mandar um beijo pra Pamela, porque eu adoro os comentários dela, eu morro de rir. Ela até fez um comentário falando da André ter feito o sorvete certo. Então eu acho que a André merece, porque eu acho que era uma prova bem difícil, ela estava muito nervosa, muito estressada, e ela conseguiu fazer o sorvete dar certo, né? Sim, então eu acho que foi bom assim para ela também como participante desses altos e baixos, ela ter essa vitória. E para você, Gabi, quem é destaque desse episódio e por quê? Meu destaque também vai para Andrea, muito parecido assim com o que a Laura falou. Eu acho que é uma pessoa que veio aí numa, enfim, conseguiu dar uma volta por cima, que as coisas que os jurados falaram para ela foram legais também, no sentido de dela se valorizar um pouco mais, não se colocar tão para baixo. E eu até pensei assim sobre Vitor e Laura, mas eu acho que na primeira prova não tivemos nenhum prato assim do pessoal ali, né, que enfim, dessa temporada que tivesse assim muito maravilhoso, né, e impecável e que merecesse o destaque. Então eu acho que pelo grau de dificuldade da prova, por ser algo que a Andrea não tinha nenhuma afinidade e por ela vir de resultados ruins e ter conseguido dar essa volta por cima aí, o meu destaque hoje vai para ela. Eu também pensei o meu destaque durante o episódio, né, durante a gravação desse episódio, e com base num comentário que eu fiz, eu trouxe o meu destaque. Também naquela coisa, com fontes com base em mim mesmo. Também vai ser Andréia. Andréia, parabéns, vindo unânime aqui pro podcast, né? Por quê? Porque eu falei que, por mais que essa prova tenha sido deixada de lado, né? A segunda prova foi deixada um pouco de lado por causa dos retornantes na prova da revanche. Mas quando eu parei para pensar, enquanto vocês estavam comentando, eu estava pensando aqui no episódio para o meu destaque, eu pensei assim que, curiosamente, eles perderam a chance de entregar um ótimo episódio para Andrea, né? Porque te para pra pensar, esse episódio não teve uma pessoa que comandou esse episódio, porque a edição não trouxe isso. Mas se te para pra pegar, por exemplo, a primeira prova que a Andrea quase ganhou, porque a Andrea perdeu, mas foi muito elogiada quando ela entregou Verdade. dela. E ainda tinha uma narrativa muito boa para ser usada com a Andrea, que a Andrea, quando ficou com o Morango, ela ficou desesperada. A gente já pensava, nossa, a Andrea vai para outra, mais uma prova de eliminação, Andrea, né? Ia ser assim. A Andrea fica desesperada sempre, né? Mas tudo Tá bem. abalada, a pobre fica abalada aí em toda a prova, mas ela tinha tudo pra ir mal, né? Que ela pegou o morango que não queria, acabou sobrando pra ela enfrentou a Stephanie, que a Stephanie, querendo ou não, é muito boa no que faz também, né? Segundo as redes sociais dela, ela tá com muitos seguidores também, faz receitas muito bonitas, a gente segue pelas redes do podcast, tá sempre acompanhando, gente. Os participantes que tratam a gente bem, a gente sempre tá dando engajamento pra vocês, sabe? Com like, com comentário, com tudo. Vocês que perdem a chance, hein, de ser carinhoso com a gente. Mas a Andrea teve esse feedback positivo, conseguiu ir bem e chegou na prova da eliminação e ganhou. Então, se te parar pra pensar, eu digo, olha, realmente, podia ser um episódio muito positivo pra Andrea, para o público dizer, nossa, agora a Andrea voltou, agora a Andrea vai ganhar, né, vai ser tudo, mas acabou chalado, mas a gente consegue ver aqui, pegar essas nuances, essas pequenas coisas soltas no episódio e dizer que realmente ela foi um destaque positivo, porque desde a primeira prova ela estava já em situação de barril, né, não sabendo como lidar com o morango, foi um destaque positivo. Se tivesse a questão de destaque positivo subir o mezanino, eu tenho certeza que a André teria subido o mezanino na primeira prova, mas como era ou vencer ou perder, ela perdeu, chegou na outra e conseguiu entregar o melhor prato e ganhar mais o seu PIN, que é o terceiro dela até agora. Então, parabéns, Andréia, na sexta-feira, fotinho dela única, né? Carreira solo nesse post. Só um comentário, eu tive dúvida entre a Pamela também, mas eu quase dei pra Laura também, porque, gente, o tanto que a Laura ficou falando lá em cima, explicando pro povo como funcionava a máquina, cara, eu fiquei. Ela Sim. tava, tipo, assistente, né, de todos. Ela acho que ela ajudou todo mundo.
Eu gosto muito da Laura, eu tenho que me segurar pra não dar destaque pra Laura sempre. Então eu tento, eu vou mesclando. Mas assim, porque eu achei assim, muito engraçado, porque ela ficava explicando pra todo mundo como fazer coisa Sim. da máquina e tal, assim. Aí eu fiquei, gente, pra Laura tá parecendo a mentora lá de cima, Aham. dando Diva, a diva técnica, do. a técnica. Diva Diva da do. máquina de sorvete. Diva do mezanino. Isso. Diva da máquina de sorvete. Ela tava, tipo, É. explicando pra todo mundo como era. Ah, faz isso, tenta mexer assim. Eu fiquei, gente, ela é especialista da máquina. Foi engraçado. Ela era o manual humano da máquina, né? Tipo Porque tá isso, tipo explicando isso. tudo. Né? Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. A gente se vê semana que vem comentando o top 6 do MasterChef, que vai montar a semifinal, ou seja, mais 3 semanas do MasterChef. A gente espera que semana que vem deem 2 pins, então. Não na classificatória e na eliminatória, pra gente ver o que acontece. Muito obrigado a quem nos ouviu e até o próximo episódio. Tchau! É.